Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma reciclagem um pouco sobre a pesquisa de antibióticos no leite, que todo laticínio tem que fazer a análise de antibiótico. Nós vamos dar uma passada na parte teórica primeiro sobre por que pesquisar antibióticos, de onde vêm os antibióticos, como é que são os kits que a gente tem para trabalhar no mercado, e depois a gente vai para uma parte mais prática de como realizar o teste em si, quais cuidados que a gente tem que fazer para poder não errar no teste, para que o teste corra tudo ok. Então, primeiro nós vamos falar de por que analisar antibióticos, de onde vêm os antibióticos, como que o resíduo de antibióticos surge no leite, né? Quais os problemas que tem o leite com o resíduo de antibiótico, quais são os métodos de detecção de antibiótico no leite, e vamos falar dos testes rápidos da Charme, que é o nosso foco aqui hoje. Por que a gente analisa um alimento, em geral, qualquer análise que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, para assegurar a qualidade, né? Isso está voltado com a parte de força da marca. Então é muito importante a gente sempre passar que a qualidade dos nossos produtos vai estar fortalecendo a nossa marca e demonstrando a qualidade da marca, né? Em segundo lugar, é para cumprir a legislação, que a gente sabe que toda a indústria de alimentos hoje ela é obrigada a responder por várias legislações, então a gente tem que ter o controle de qualidade para isso, para emitir os laudos e para ter o controle dos produtos que a gente está vendendo. Oferecer alimentos seguros ao consumidor, então segurança alimentar, né? Isso também está relacionado à marca. A gente sabe dos riscos que tem de um escândalo, de repente um produto da marca tal está com uma não conformidade, e todo o problema de recall que pode acontecer com os produtos no mercado quando tem algum desvio de qualidade, né? Então essa preocupação também do controle de qualidade. Para aumentar a vida de prateleira, o shelf life do produto, isso em relação a todas as análises que a gente faz no controle de qualidade, você vai estar tendo o controle da sua produção e sempre melhorando a vida de prateleira do produto, né? De acordo com o controle de contaminação e etc. E o controle do processo em relação à rastreabilidade, de você poder identificar um desvio, por exemplo, no produto final, e você ter todos os controles durante o processo para identificar de onde vem aquele desvio, se foi na produção ou se foi na matéria-prima, se foi algum erro de processo dentro da fábrica e etc. Em relação à legislação, hoje a gente tem o laticínio, ele responde ao Ministério da Agricultura, né? Pecuária e Abastecimento, ao MAPA. E a base de toda a legislação é o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Dentro do que o RISPOA determina e as adições que são feitas de legislações ao RISPOA, a gente tem a Instrução Normativa 62, que o que é mais importante para a gente que está falando principalmente de antibióticos é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, né, que é o leite que é transportado entre os laticínios, e o Regulamento Técnico de Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu transporte a granel, né? Então, dentro do RISPOA, a gente também vai estar preocupado com a IN 62, e dentro da IN 62, a gente vai ter o subprograma de monitoramento de resíduos, que, na verdade, com a instrução normativa número 11, de 22 de maio de 2012, ela vai publicar o subprograma de monitoramento de resíduos em produtos de origem animal, né? Então, dentro de produtos de origem animal, a gente tem mel, carne, ovos e o leite também, né? Dentro do leite, ele vai descrever os antibióticos que vão ser analisados por esse subprograma de monitoramento, quais são os antibióticos e os grupos analisados, e qual é o limite máximo de resíduos que esse antibiótico pode estar presente no leite. Quando a gente fala antibiótico, a gente não fala simplesmente de ausência.
porque a gente tem um limite do antibiótico que se ele tiver presente, ele não vai causar problema nenhum, então ele é aceito. Acima daquele limite, o resíduo de antibiótico é prejudicial e esse leite tem que ser descartado. De onde vêm os antibióticos, né? De onde vem o uso de antibióticos? O antibiótico vem do tratamento da vaca. O antibiótico é usado na prevenção e no tratamento de doenças nas vacas. Então, a gente vai tratar a vaca com antibiótico quando ela tiver algum problema. Esse antibiótico vai para o sangue da vaca e a gente sabe que o leite ele é proveniente do sangue da vaca. É o sangue da vaca que vai passar os constituintes pelos alvéolos da glândula mamária e que vai formar o leite. Então, com essa passagem de constituintes, os resíduos de antibióticos vêm junto e vão estar presentes no leite também. E também é usado antibiótico no período de vacas secas, que é quando entre uma aparição e a outra, você tem a fase de lactação da vaca e tem um período ali que a vaca descansa, entre o final de uma lactação e o início da outra lactação, né? A mastite, então, ela é a principal doença, a doença mais comum e que preocupa mais no gado leiteiro. A mastite é uma inflamação da glândula mamária da vaca causada pela infecção do teto da vaca por micro-organismos contaminantes que estão presentes ali no estábulo, onde a vaca vive, né? Então, esses micro-organismos entram pela glândula mamária e vão causar uma infecção e uma inflamação muito grave na glândula mamária. Então, a gente vai ter os agentes causadores da mastite, que são os micro-organismos, né? Agindo sobre um úbere sadio, eles vão aumentar o número de células de defesa presentes no leite, né? Isso a gente controla com o número de células somáticas. Depois, com a evolução da doença, você vai ter um leite mamítico, que é um leite com alta contagem de células somáticas, e com o tratamento da mastite ou mamite, você vai ter o resíduo de antibiótico no leite. Então, a cadeia de aparecimento do resíduo de antibiótico está proveniente dessa principal doença das vacas aí. Você tem a mamite subclínica, que é invisível aos olhos, e ela ainda não está avançada, ela ainda não é muito grave. E você tem a mamite clínica, onde que ela já é aparente, o úbere da vaca já fica inflamado, a produção leiteira daquela vaca, naquele quarto, naquele teto, ou aonde tiver a mamite, que pode até acontecer em 2 tetos e até nos 4 tetos, então ela já fica presente, visível aos olhos e já está a doença num estágio muito avançado, né? Os tipos de antibiótico em que as vacas são tratadas são diversos. Cada antibiótico ele vai tratar a doença de uma forma um pouco diferente, seja por lise da parede celular do micro-organismo ou por inibição do crescimento do micro-organismo mais relação ao DNA do micro-organismo. Então, as ações dos antibióticos nas bactérias para tratamento dessas doenças são diferentes. Então, a gente tem diversos tipos de antibióticos, né? E eles são seccionados em grupos. A gente tem o grupo principal, que é onde se tem mais conhecimento e o maior uso desses antibióticos, que são os beta-lactâmicos, que é amplamente conhecido. Mas além dos beta-lactâmicos, nós temos outros grupos de menor uso, mas que existem, como as tetraciclinas, as quinolonas, os anfenicóis, as sulfonamidas ou sulfas, né, também conhecidas, os aminoglicosídeos e os macrolídeos. Então, existem vários tipos de antibióticos que podem ser usados para tratamento, tanto do ser humano quanto da vaca, né? Só que a gente sabe que a maior parte dos antibióticos que são usados são beta-lactâmicos. E vem um crescente uso das tetraciclinas. A gente vê o aparecimento das tetraciclinas, às vezes até em drogas combinadas. Então, hoje em dia, a gente, de repente, não tem só uma droga pura no medicamento.
Às vezes o medicamento é um mix de um pouco de anfenicóis com tetraciclina, ou beta-lactâmicos e uma sulfonamida. Então, às vezes tem mix, né? Mas dessa forma, a gente analisando beta-lactâmicos, a gente está suprindo uma grande parte das drogas utilizadas. E se a gente analisar beta e tetra, a gente está ampliando ainda mais o nosso controle de resíduos de antibióticos no leite, né? Quais são os problemas desse resíduo estar presente no leite, né? Para os consumidores, nesse caso. Quais são os problemas para os consumidores? A gente imagina o seguinte: existem pessoas que são alérgicas a determinados antibióticos. É muito comum ter pessoas alérgicas à amoxicilina, por exemplo. Aquela pessoa pode ter reações alérgicas, como intoxicações, debilitação do sistema imunológico, e a gente pode ter casos de choque anafilático por pessoas que não são compatíveis com determinados antibióticos. Então, é uma questão de saúde pública, como estava descrito no início, por esse motivo. Um outro problema que a gente pode ter é o seguinte: a gente imagina uma criança que desde pequena está tomando uma marca de leite e que está com resíduo de antibiótico. A vida inteira da criança ela foi tomando um pouquinho do resíduo de antibiótico no leite. Os micro-organismos no corpo dessa criança, eles vão criando resistência a esses antibióticos. Então, os micro-organismos vão ficando mais fortes, o antibiótico já não afeta tanto esses micro-organismos. Então, no dia que essa criança tiver uma inflamação grave ou uma doença mais forte e o médico receitar aquele grupo de antibiótico para essa criança, esse antibiótico pode não ter ação, porque as bactérias já criaram resistência. Então pode levar até a morte da pessoa, da criança. Então por isso é preocupante também. Alguns grupos de antibióticos, alguns antibióticos em si, eles têm atividade, são cancerígenas, atividade carcinogênicas. Então são proibidos o uso. E o desbalanceamento da flora intestinal, aí já numa pessoa adulta, que de repente vai tomar um leite com resíduo de antibiótico, ele pode selecionar a flora intestinal da pessoa, pode ter um desbalanceio, então isso pode causar outros tipos de doença também. Então, para os consumidores, é muito problemático a presença de antibiótico no leite. Aí você me pergunta, mas tá, o antibiótico está presente no leite, existe algum tratamento que eu posso fazer nesse leite, dentro do laticínio, para matar esse antibiótico ou que ele não esteja presente no leite? Uma das grandes provas é essa tabela que determina qual que é a estabilidade térmica das moléculas dos antibióticos à temperatura. Então, por exemplo, se a gente fizer uma pasteurização a 75 graus por 15 segundos, a gente só vai inativar, destruir 8% da penicilina. Então, num leite pasteurizado, se ele tinha um resíduo de 6 ppb de penicilina, só 8% desse resíduo ele vai ser destruído com a pasteurização. Se a gente pasteurizar a 100 graus por 30 minutos, ou seja, um tratamento muito severo, mais severo do que o do leite UHT, porque o do leite UHT é 140 graus, mas por 2 segundos, 3 segundos, é por um tempo muito curto. Então, se a gente tratar durante 30 minutos a 100 graus, só 50% da quantidade de penicilina daquele leite vai ser destruída. Então, assim, não existe processo nenhum que a gente vai fazer depois para isentar o leite de estar com esse antibiótico, né, presente. Quais são os problemas desse leite com resíduo para o laticínio, para o processo, para o processo de fabricação de produtos lácteos, né? Inibição da fermentação láctea, por exemplo, em queijos e iogurtes. A gente sabe que muitos dos produtos que a gente vai fazer dentro do laticínio, você pasteuriza o leite para matar 99,999% das bactérias que tem naquele leite cru. E depois a gente, num outro ponto, vai adicionar um fermento lácteo, que é um conjunto de bactérias selecionadas para fazer aquele determinado tipo de produto. Se a gente tem antibiótico lá, ele vai matar a bactéria do fermento não vai ter ação, então você vai perder aquela produção porque você não vai chegar no produto final que você queria.
Problemas relacionados à maturação, no caso de queijos, por exemplo. A gente sabe que a maturação de queijos é muito importante a presença dos fermentos lácteos para a maturação de queijo. Então a gente pode ter dois problemas. Um, a maturação simplesmente não ocorrer porque você matou o fermento lácteo. E o outro é você ter um desbalanceamento do fermento, porque às vezes o fermento é composto por duas bactérias diferentes. Pode ser que aquele resíduo de antibiótico que você tinha presente, ele selecionou, ele matou um tipo de bactéria, mas a outro tipo de bactéria ele foi mais resistente ao antibiótico. Então, com o desbalanceamento do fermento, você vai ter um queijo muito diferente no final e você vai ter um problema na condição final do seu queijo, no sabor e tudo mais. Então a qualidade do produto final, estamos falando aí no caso dos queijos, por exemplo, porque se você não vai ter uma maturação do jeito que você quer, ou se você não vai ter uma fermentação correta, porque o antibiótico selecionou ou matou o fermento, com certeza isso vai influenciar no produto final, né? E para os produtores de leite, qual que é a preocupação do uso de antibióticos no campo para os produtores de leite? Quais problemas os produtores podem ter? Desclassificação do leite, porque a presença do antibiótico lá vai fazer com que você perca a confiança naquele produtor, e você tem, de repente, programas de pagamento por qualidade, onde o produtor recebe um valor inicial pelo leite e recebe um valor a mais pela qualidade daquele leite, né? Então, os problemas relacionados que o produtor pode sofrer é em relação à desclassificação do leite, a perda de credibilidade com o laticínio e as perdas econômicas, porque hoje 90% das fábricas têm o programa de controle de antibióticos, onde quando descoberto qual o produtor que estava com resíduo e contaminou o caminhão inteiro de leite, esse produtor é responsável pelo leite desse caminhão. Então ele vai pagar por todas as despesas relacionadas a essa perda, né? Então a perda econômica também é muito grave. O Códex Alimentários ele é, na verdade, uma instituição europeia, né, que vai fazer todo o estudo de qual a quantidade de resíduos de antibiótico pode ter no leite, que não vai fazer mal nenhum para o ser humano que ingerir e não vai fazer problema nenhum com os fermentos lácteos e os produtos que são feitos a partir de leite, no laticínio, né? Então, a legislação brasileira segue o Códex, que é europeu. Então, os limites máximos de resíduo para cada droga, eles são determinados, a gente segue a determinação do Códex Alimentários. Quais são os métodos de detectar o antibiótico no leite, né? Quais são os métodos de detecção? A gente tem dois principais grupos. Os métodos de triagem, que são aqueles que podem ser feitos juntos com os testes de plataforma de recepção do leite. Eles são de fácil execução. Os equipamentos necessários para fazer esses testes são muito simples. E eles têm um baixo custo em relação aos outros métodos de referência. Os métodos de referência necessitam de uma instrumentação muito grande que o laboratório dos laticínios não está preparada e não tem condição econômica de fazer, como HPLC, no caso da cromatografia líquida, ou cromatografia gasosa para alguns casos de outras drogas também. Então a gente vai estar sempre escolhendo o método de triagem, né? Dentro dos métodos de triagem, a gente tem os testes rápidos, que é o que a gente trabalha, o nosso foco de informação hoje aqui. Os testes rápidos da Charme, eles têm um princípio imunoenzimático. Então você tem uma enzima que vai se ligar ao antibiótico e vai escorrer na fita para te dizer se tinha um antibiótico ou não. O resultado dos testes é em 8 minutos, né? Ele é ideal para liberação de caminhões, porque é um teste rápido e extremamente confiável. E ele é específico para resíduo de antibiótico. Não há nenhuma outra substância que pode estar presente no leite e que vá te dizer que o teste deu positivo para antibióticos. É somente os antibióticos que irão
ser responsáveis por um resultado positivo, né? Então, os testes da Charme são referência em todo o mundo, porque eles têm diversas validações internacionais em laboratórios de referência e em faculdades. Então, por ser referência, a gente sabe que mais de 70% do leite de todo o mundo ele é testado com o kit Charme. Então, em relação à confiança e à segurança do teste, o kit Charme é líder de mercado, né? Então, os testes rápidos da Charme, a gente tem um teste para cada grupo de drogas, de todas as drogas que a gente pode analisar. E a gente tem o teste duplo, que é para as drogas mais utilizadas, os beta-lactâmicos e as tetraciclinas, né? Além disso, a gente tem um outro strip só para sulfonamidas, um outro strip para aminoglicosídeos e um outro strip para enrofloxacina, no caso, que é do grupo das quinolonas. Os testes da Charme são os que mais se aproximam ao limite de detecção do códex, porque quando a gente faz um teste de triagem, você tem algumas dificuldades de fazer o teste exatamente como o códex determina. Só que dentro dos testes que a gente tem no mercado, o teste da Charme é o que mais se aproxima dos limites do códex e não é violativo, ou seja, ele não vai pegar a droga acima do que o códex determina. Ele sempre pega ou em cima do que o códex determina ou abaixo um pouco. Então são os que mais se aproximam. E a tecnologia rosa, ela é única no mercado, que é um teste de um só passo. Você só tem que adicionar o leite. Você não tem que fazer preparo nenhum de substância antes para depois fazer o teste. O procedimento é um só, é só a adição do leite, né? E tem todos os cuidados ali que determinam para que o resultado dê certo, mas é somente um passo. Então tá aqui só uma demonstração dos testes que a gente tem, o de tetraciclina puro, só tetraciclina, o de sulfonamidas, o de aflatoxina M1, que aí na verdade não é um teste de antibióticos, mas é um teste da Charme para pegar a toxina de mofos que podem estar presentes no leite. E os testes mais utilizados do mercado, que são os de beta-lactâmicos e o de beta e tetra, que é o teste duplo, né? Como que funcionam os testes? Vamos entender agora como que funciona, como é que o teste da Charme detecta o resíduo de antibiótico. Você vai ter aqui a linha controle e a linha teste. Os receptores é uma parte avermelhada que fica aqui mais ou menos nessa posição do strip, né, da fita. E a amostra vai ser adicionada na espuma que fica nessa câmara aqui abaixo. O resultado que a gente vai ler para saber se o leite deu positivo ou negativo vai ser uma comparação de cor entre as duas linhas, a linha controle e a linha teste. A linha controle, primeira coisa, ela serve para dizer para a gente se o teste escorreu bem ou se o teste teve algum problema de escorrimento. Então, se a linha controle não tiver formada, se ela tiver formada só uma parte ou se ela tiver borrada, a gente vai desconsiderar esse teste e vai jogar fora o strip e fazer um teste novo, porque o escorrimento do teste não foi legal, ou porque a quantidade de amostra não foi certa, ou porque a temperatura do bloco não estava legal, ou porque a gente não esperou o tempo exato de 8 minutos para o teste ser realizado, né? Então, a gente vai ter aqui, comparando, um strip onde vai estar analisando o leite com antibiótico. Então, a gente vê que na gota de leite lá, você tem um resíduo de antibiótico aqui azul. E aqui embaixo você tem um strip que está fazendo o teste paralelo, só que com leite sem antibiótico, ó, não tem as partes azuis. Quando o leite cai, ele passa na espuminha e da espuminha ele começa a correr. O leite vai reagir com os receptores que estão ali presentes. Se o antibiótico estiver presente, ele se liga ao receptor e aí ele vai escorrer pela fita. Ele escorre pela fita e aqui, ó, como o antibiótico ele já está ligado
ao receptor, ele não vai ligar na linha teste. Ele vai passar direto para controle. Aqui, como o antibiótico ele não se ligou, ele não está presente, os receptores têm uma afinidade pela linha teste. Então eles vão parar na linha teste e só um pouco de excesso vai vir para a linha controle, né? Então olha o que acontece. Os que estavam com a droga ligada, eles perderam a afinidade com a linha teste, foram todos para a linha controle. Então a linha controle ficou muito escura e a linha teste ficou clarinha. Às vezes a linha teste fica até branca, inexistente, porque todos os receptores vieram para a linha controle. Isso pode acontecer e é positivo esse teste. Aqui, como o resíduo não estava presente, os receptores travaram já direto na linha teste e só um excesso passou para a linha controle. Então aqui fica muito vermelho, escuro, e aqui fica mais claro. Então, quando a gente for fazer a interpretação dos resultados, a gente vai estar comparando a cor das linhas. Primeira coisa que a gente olha, se a linha controle está bem formada, porque senão pode ter tido algum problema de escorrimento no teste. Depois a gente vai comparar. Então a gente vai estar fazendo a interpretação visual do teste da seguinte forma. A gente vai comparar a cor das linhas testes com a cor da linha controle, uma a uma, porque a gente está fazendo o teste de duas drogas, se tem beta-lactâmicos e se tem tetraciclinas. Então a gente vai comparar primeiro a linha de beta-lactâmicos com a controle e depois a linha de tetraciclinas com a linha controle. Se elas tiverem mais escuras que a linha controle ou da mesma cor, o teste deu negativo. Agora, se a beta-lactâmicos estiver mais clara que a controle e a tetraciclina estiver mais da mesma cor ou escura, esse é um teste positivo só para beta-lactâmicos. Só tinha resíduo de beta-lactâmicos naquele leite. Aqui nesse caso é o contrário. Você tem a linha de tetraciclinas mais clara que a controle, mas a de beta-lactâmicos está da mesma cor. Então é um positivo só para tetraciclinas. E nesse caso aqui, ó, as duas estavam mais claras que a controle. Então, ele é positivo para beta-lactâmicos e positivo para tetraciclinas. Tem os dois grupos de drogas presentes naquele leite. Então, agora a gente vai passar para uma parte prática, onde que a gente vai ver a manipulação dos materiais e dos strips em si, para poder realizar o teste em si. Então, pessoal, agora a gente vai estar fazendo a parte mais prática de como realizar análise de antibiótico no leite com o kit Charm, né? Então, o que é o kit Charm? O que a gente vai receber quando eu comprar um kit Charm? Esse é o kit simples, que ele analisa beta-lactâmicos, e essa é a latinha do kit duplo, que analisa beta-lactâmicos e tetraciclina. Junto com a latinha, a gente vai estar recebendo as micropipetas, que é para realização do teste, as micropipetas descartáveis que acompanham o kit. O kit, ele deve ser refrigerado a temperatura de 0 a 7 graus. Ele deve ser mantido em temperatura de geladeira até 7 graus. E a data de validade vai estar entre 6 e 8 meses. A gente pode observar aqui no rótulo da latinha que a gente vai ter o lote referente a essa latinha e a data de validade, que é quando o teste vence, né? Dentro da latinha que a gente receber, a gente vai encontrar os 100 strips para fazer o teste, e além dos 100 strips, a gente vai encontrar um potinho vazio para reconstituição do positivo. A gente vai encontrar as pílulas para reconstituição do positivo. No caso do teste simples, vai vir uma pílula onde que ela tem um beta-lactâmicos, que é a penicilina, e no caso do kit duplo, ele vai ter a pílula com a droga beta-lactâmicos e a droga tetraciclinas, para a gente verificar o funcionamento do teste. Aqui dentro, então, a gente tem as pílulas, um adesivo que é para identificação do nosso positivo, e ainda a gente encontra o indicador de umidade,
que é um dissecador, que ele vem dentro da latinha e ele vem aqui numa cor azul escura. Então, se a gente perceber, ele vem bem azul escuro. À medida que a latinha vai sendo vai tendo contato com a umidade, ele vai perdendo a cor, vai ficando esbranquiçada e até avermelhada no caso. Então isso aqui indica pra gente se o teste foi submetido a uma umidade muito alta ou não, né? Porque o que acontece? No strip a gente vai ter os receptores das drogas, que na verdade são enzimas. Então a gente precisa preocupar, porque quando a gente está trabalhando com enzima, a temperatura afeta a enzima e a umidade também. Então, para perfeita validade do kit, a gente tem que se preocupar com a temperatura de armazenamento e com a umidade a que o kit é submetida. Um detalhe, quando a gente receber a latinha, é que a gente deve retirar completamente o lacre, o selo que vem de fábrica fechando. Porque na tampa a gente já tem um segundo selo que vai fazer a vedação contra a luz e umidade no strip. O que a gente vai precisar então para fazer o teste de antibiótico? A amostra do leite, e aqui a gente tem uma amostra do leite. A gente vai precisar do bloco aquecedor, aonde vai ser feito o escorrimento do teste. O cartão de referência para avaliação de leitura do teste ao final, para verificação se o teste deu positivo ou negativo. E o termômetro para fazer o controle de temperatura do bloco. A gente vai ver que os principais pontos críticos da análise é a temperatura do bloco e o tempo em que a análise vai ser realizada, que no caso são 8 minutos. Então qual que é o procedimento que a gente vai estar fazendo quando a gente recebe um kit novo? É recomendação da Charme que a gente sempre reconstitua uma amostra positiva para avaliar se o teste está funcionando ok e para avaliar no caso de quem tem um leitor para leitura de antibióticos, para verificar se o leitor está sendo coerente com a leitura que ele está apresentando, né? Então como que a gente reconstitui um positivo? A gente vai pegar o tubinho que vai estar dentro da lata do kit, a gente abre o tubinho, a gente pega uma pílula que vem dentro do envelope, a gente abre por aqui, adiciona no tubo, e aí a gente vai pegar um leite que a gente sabe que é negativo, um leite que a gente tem certeza que ele não está positivo para nenhuma droga de antibiótico, e a gente vai adicionar, no caso do teste simples, 6 ml de leite. No caso do teste duplo, 5 ml de leite. E a gente vai tampar, agitar para a dissolução completa da pílula e colocar num banho de gelo ou no congelador por 5 minutos aproximadamente, para que a temperatura dessa nossa amostra positiva chegue à temperatura normal do leite que é recepcionado pelo laticínio. Porque o teste foi feito para analisar um leite gelado, leite resfriado, né? Então a gente vai colocar no banho de gelo ou no freezer o nosso positivo para analisar se o teste está funcionando tudo bem ou se o leitor está fazendo uma leitura coerente. A partir daí, como que eu vou me preparar para fazer os testes? Aqui eu tenho no strip uma área já determinada para me fazer a identificação da amostra que eu estou analisando. Então, essa é uma amostra do produtor tal, ou essa é uma amostra da linha de coleta de leite tal. A gente faz a identificação nessa parte vermelha, ou no caso do kit simples, nessa parte azul, que é específica para identificação. A gente vai conferir a temperatura do bloco, que é de 56 graus, mais ou menos 1 grau.
A temperatura, pessoal, é muito importante para o teste. Então a gente sempre tem que estar com um termômetro no bloco, fazer a aferição desse termômetro periodicamente e controlar a temperatura do bloco para que esteja entre 55 e 57. O ideal é 56 graus. Então, a temperatura estando ok, a gente vai pegar o strip, identificá-lo e posicionar. A gente primeiro posiciona o strip na chapa. É muito comum a gente encontrar em algumas fábricas o pessoal adicionando o leite com o strip na mão. Isso não é correto, pessoal. A gente tem que posicionar o strip primeiro para depois adicionar o leite. Então a gente levanta aqui essa parte do adesivo até a linha. Nós vamos pegar a micropipeta que já acompanha o teste e vamos fazer a pipetagem com o bulbo para baixo. É muito importante a posição do bulbo, porque aqui é o bulbo que a gente aperta. Esse segundo bulbo é um ladrão. Ele serve para a gente ter certeza que o leite subiu completamente até essa ponta do cano da micropipeta. Então a gente tem que preencher até vazar um pouco pelo ladrão. Mas se eu empurrar a amostra dessa forma, o leite que está no ladrão vai descer de novo. Então eu não vou pegar a quantidade de leite que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Sempre pipetando nessa posição, eu vou pegar a minha amostra. Dessa forma. Até sobrar um pouco de leite no ladrão. Eu vou adicionar no strip, ou por esta lateral, ou por esta lateral. Nunca por aqui por trás. Sempre numa das duas laterais, aproximando num ângulo de 90 graus, eu adiciono o leite. Fecho o adesivo, coloco a tampa de acrílico e começo a marcar os 8 minutos. Esse marcador que acompanha o bloco, ele tem que ser aferido. A gente tem que conferir de tempos em tempos se ele está marcando os 8 minutos exatamente, porque com o tempo ele pode ter algum descontrole e não marcar os exatos 8 minutos. Então lembrem-se que os pontos importantes são temperatura do bloco e o tempo a que o teste foi submetido. Então, após os 8 minutos de incubação, a gente vai tirar o strip e colocá-lo sobre a mesa, nessa posição. Por que a gente não pode carregar o strip de cabeça para baixo? Aqui a gente percebe que ainda fica um resíduo de leite na espuma. Se a gente carregar o strip nessa posição, o leite pode escorrer e tampar as linhas. Isso vai atrapalhar a nossa interpretação. Então a gente sempre segura o strip nessa posição. A gente sempre carrega o strip com a espuma para baixo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a comparação com o nosso cartão de referência. Então o ideal seria que a gente colasse esse cartão de referência na parede, aonde você vai posicionar o strip para fazer a comparação das linhas com o cartão de referência. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem? A linha controle está bem formada? Tá. Então o teste não é inválido. A linha beta-lactâmicos está mais clara que a controle. Então é esse caso aqui. E a linha tetraciclina está um pouco mais escura que a linha controle. Então nós temos um positivo para beta-lactâmicos. Um outro exemplo seria de teste simples, por exemplo. A gente pega o strip, posiciona o strip aqui. Em que caso nós estamos? Nós temos um caso onde a linha teste, que é de baixo, está bem mais escura do que a linha controle. Então é um caso negativo. A linha controle está perfeitamente
formada, então não é inválido. Já identificamos. Agora a gente vai partir para a manipulação do leitor eletrônico. Algumas fábricas adquiriram o leitor eletrônico, então a gente vai ver um pouco de como é o funcionamento do leitor eletrônico. Aqui, pessoal, é muito simples. A gente liga o leitor e a gente deve se preocupar com o que vai estar piscando aqui em cima, porque esse leitor, ele lê todos os tipos de teste que a Charme tem. Então aqui, quando ele pisca no cantinho, é um teste americano, que a gente nem trabalha no Brasil. Então quando eu mexo com a setinha para o lado, ele passa para o teste MRL. Esse teste é o teste simples, azul, que a gente trabalha aqui no Brasil. Se eu aperto para o lado novamente, ele pisca a linha sulfas. Não é o teste que a gente analisa. Se eu aperto mais uma vez, ele vai para tetra. É o teste duplo vermelho que a gente trabalha aqui no Brasil. Então, quando eu tenho na minha fábrica os dois tipos de teste, eu vou estar sempre tendo que mudar as linhas para o teste que eu vou estar analisando. Se na minha fábrica, por exemplo, eu só leio o teste simples, então eu vou pegar a linha do teste simples e eu vou digitar uma senha para que o aparelho bloqueie e só faça a leitura do teste simples. Qual senha é essa? Eu vou apertar ESC 74000 e Enter. Ele vai dar aceito travado. Então ele travou na linha do MRL. Ele só vai ler o teste simples. No caso, se eu quiser destravar o equipamento, a senha é a mesma. ESC 74000. Enter. Ele vai dar aceito destravado. E a gente vai poder mudar a linha de leitura novamente. Além dessa preocupação com a linha que a gente vai estar lendo, a gente tem que se preocupar se o equipamento ele está calibrado. Existe uma verificação de calibração do equipamento. Na verdade, não é uma calibração, é uma verificação se ele está calibrado ou não. Se o equipamento não está calibrado, ele vai ter que ser enviado para a Exis para a gente fazer a calibração na nossa assistência técnica. Como é que é o procedimento de checagem da calibração? Eu vou ligar o equipamento todo dia pela manhã, assim que eu ligar o equipamento, e eu vou apertar ESC 5. Performance teste. Teste de performance. Eu vou dar OK. Enter. Ele vai me pedir a fita local. Junto ao equipamento, a gente sempre tem esse tubo com as fitas de verificação da calibração. Então a gente vai pegar a fita LOL, porque o equipamento pediu a local. Vamos inserir no equipamento e vamos dar Enter. A leitura que o equipamento vai mostrar aqui nessa linha, ela tem que estar dentro da faixa que o próprio strip diz pra gente. Então vocês vão reparar que aqui no strip ele vai falar, o range é de -90 a -140. A leitura do equipamento deu -109. Então ele está dentro do range. Ok. Ele pediu agora para mim a fita High Cal. Então eu vou pegar a outra fita que está dentro do tubo, que é a fita High. Vou adicionar aqui no equipamento e vou apertar Enter. Ele vai fazer a leitura novamente. (541).
Eu vou pegar a fita. Aqui ela está falando entre 440 e 680. Então tá ok. O equipamento está calibrado. Não preciso me preocupar. Posso fazer a leitura normalmente. Então o procedimento de leitura todo mundo já sabe, é muito simples. Eu vou selecionar a faixa que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou ler um teste duplo. Então eu vou mexer na faixa aqui até achar o tetra, piscando rápido. Eu vou adicionar o strip no leitor. E vou apertar Enter. O resultado foi negativo. E neste caso aqui, um outro exemplo. Eu vou adicionar o strip novamente até o final e apertar Enter. Positivo. Quando a gente está fazendo o teste azul de beta-lactâmicos, um positivo ele significa para mim que é positivo para beta-lactâmicos. No caso do teste duplo, a gente precisa de duas informações. É positivo, mas é positivo para qual droga? Ou é positivo para as duas? Então ele pisca aqui em cima a qual droga ele está positivo. Nesse caso, ele está lendo um teste que deu positivo para beta-lactâmicos e deu positivo para tetraciclina. É importante ainda, pessoal, a gente se preocupar com alguns detalhes em relação ao tempo após a retirada do bloco aquecedor e a leitura. Quando eu retiro o strip do bloco aquecedor, eu acabei os 8 minutos. O tempo máximo que o strip pode ficar no bloco são 10 minutos. Então, de 8 a no máximo 10 minutos é que o strip pode ficar no bloco. Ele não pode ficar mais tempo do que isso. E depois que a gente tirou o strip do bloco, a gente tem que realizar a leitura, seja ela visual ou seja ela no equipamento, em no máximo mais 10 minutos. Porque senão o resultado pode ter alguma alteração. Dessa forma, pessoal, eu acho que a gente conseguiu explicar toda a parte prática dos testes Charme. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu me coloco à disposição de vocês, podem me ligar ou por e-mail para a gente sanar a dúvida de todos aí. Muito obrigado.